Você está fazendo errado, completamente errado. Enquanto milhões de pessoas se jogam em banheiras de gelo seguindo os protocolos do Andrew Huberman, acreditando que estão otimizando sua biologia, elas estão perdendo algo infinitamente mais poderoso. Carl Jung descobriu isso há quase 100 anos, e o que ele encontrou faz o Cold Plunge parecer uma brincadeira de criança. Mas antes que você ache que estou exagerando, deixe-me contar o que aconteceu quando eu parei de seguir Huberman e comecei a mergulhar nos estudos de Jung. O que descobri vai mudar completamente sua perspectiva sobre transformação pessoal. Você já sentiu aquela frustração? Faz Cold Plunge religiosamente há meses. 2 minutos no gelo, 3 minutos, até 5 minutos. Sente o choque, a adrenalina, o rush de dopamina depois. Huberman promete que isso vai transformar sua vida. Mas e daí? Você sai da água gelada e volta a ser exatamente quem era antes. Mesmos medos, mesmas limitações, mesma vida interna bagunçada. O Cold Plunge virou apenas mais um ritual vazio. Eu sei exatamente como você se sente porque passei por isso. Religiosamente, toda manhã às 5h30, eu mergulhava numa banheira com gelo. Cronometrava, media a temperatura, seguia todos os protocolos e funcionava, parcialmente. Minha tolerância ao frio melhorou. Minha disposição matinal aumentou. Meu foco ficou mais aguçado nas primeiras 2 horas do dia. Todos os benefícios que a ciência promete estavam ali. Mas alguma coisa estava faltando, algo profundo. Algo que mexesse com a estrutura real da minha personalidade. Foi aí que encontrei os manuscritos inéditos de Carl Jung. Jung não fazia Cold Plunge. Ele fazia algo muito mais radical. Algo que ele chamava de encontro com a sombra, através do elemento primordial. E o que descobri nesses manuscritos vai te chocar. Jung acreditava que o frio não era apenas um estímulo fisiológico, era uma porta de entrada para o inconsciente, uma maneira de forçar a mente a enfrentar aquilo que ela mais temia. Não apenas o desconforto físico, mas o desconforto existencial, o terror de ser quem realmente somos. Deixe-me explicar a diferença fundamental. Quando você faz Cold Plunge do jeito de Huberman, está treinando seu sistema nervoso. Quando faz do jeito de Jung, está reprogramando sua alma. A técnica de Jung era simples, mas revolucionária. Primeiro passo, entre na água fria, mas não apenas para suportar o frio. Entre para conversar com ele. Jung literalmente conversava com a sensação de frio como se fosse uma entidade viva, uma parte rejeitada de si mesmo que estava voltando para casa. Segundo passo, não tente controlar a respiração. Deixe que o frio mostre como você realmente respira quando está com medo. Jung dizia que nossa respiração no frio revela nossa respiração diante da vida. Se você luta contra o frio, está lutando contra a existência. Terceiro passo. Observe que pensamentos surgem, mas não os pensamentos sobre o frio, os pensamentos sobre sua vida. Jung percebeu que o choque térmico funciona como um revelador da verdade. Quando o corpo entra em estado de alerta máximo, a mente para de mentir para si mesma. Quarto passo, saia da água apenas quando tiver aprendido algo novo sobre quem você é. Não quando o cronômetro tocar, quando a revelação chegar. Isso muda tudo. Porque Jung não estava interessado em otimizar performance. Ele estava interessado em integrar a sombra, em transformar o ser humano de dentro para fora. O frio era apenas o catalisador. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Jung testou essa técnica em centenas de pacientes ao longo de décadas. Os resultados foram tão radicais que ele parou de documentar publicamente.
Tinha medo de que as pessoas não estivessem preparadas para o que poderiam descobrir sobre si mesmas. Mas alguns casos vazaram. E o que vazou é perturbador. Um executivo de São Paulo, 1935. Fazia a técnica de Jung há 3 meses. Na 12ª sessão, ele saiu da água chorando. Não de frio, de alívio. Disse que finalmente tinha encontrado o homem que estava escondido dentro de si há 40 anos. 3 semanas depois, mudou completamente de carreira. Abandonou os negócios e virou artista. Uma artista carioca, 1938. Praticava o método junguiano há 6 meses. Durante uma sessão particularmente intensa, ela teve o que Jung chamou de epifania da sombra integrada. Percebeu que sua personalidade pública era uma mentira completa. Ela estava vivendo a vida que os outros esperavam, não a vida que ela queria. 2 meses depois, se divorciou e mudou para outro país. Casos assim se acumularam. Pessoas que entravam na água como uma versão de si mesmas e saíam como outra, completamente diferente. Jung chamava isso de morte e renascimento através do elemento primordial. O frio não estava apenas fortalecendo o sistema nervoso. Estava matando aspectos falsos da personalidade e ressuscitando aspectos autênticos. E aqui está a parte que vai te deixar inquieto. Jung parou de ensinar essa técnica publicamente em 1940. Por quê? Porque alguns pacientes estavam mudando rápido demais. Suas famílias não reconheciam mais quem eles eram. Seus círculos sociais se desfaziam. Era transformação demais, muito rápido. Jung percebeu que tinha descoberto algo perigoso. Uma maneira de acelerar dramaticamente o processo de autodescoberta, de forçar alguém a se tornar quem realmente era, não quem pensava que deveria ser. Mas alguns discípulos secretos continuaram praticando e refinaram a técnica. Hoje, menos de 200 pessoas no mundo conhecem o método completo. Eu sou uma delas. E o que vou te ensinar agora nunca foi documentado oficialmente. A verdadeira técnica de Jung tinha 7 fases. Não apenas entrar na água fria. 7 níveis progressivos de confronto com o inconsciente através do frio. Fase 1. Confronto com o medo da morte. A água fria desperta o instinto de sobrevivência mais primitivo. Jung ensinava a não lutar contra esse medo, mas a observá-lo, a ver como você reage quando acredita que pode morrer. Isso revela sua verdadeira relação com a vida. Fase 2. Diálogo com a resistência. Quando o corpo quer sair da água, Jung ensinava a perguntar: por que você quer fugir? Do que está fugindo na vida real? A resistência ao frio espelha a resistência à mudança. Fase 3. Integração da vulnerabilidade. No frio extremo, todas as máscaras caem. Você não consegue mais fingir ser forte, competente, no controle. Jung dizia que esse momento de vulnerabilidade total era onde a transformação real começava. Fase 4. Confronto com a solidão existencial. No frio, você está completamente sozinho. Ninguém pode ajudá-lo. Jung usava essa solidão forçada para ensinar autossuficiência emocional, para mostrar que você pode sobreviver à solidão. Fase 5. Dissolução do ego. Quando o frio se torna insuportável, o ego que você construiu se dissolve temporariamente. Jung ensinava a observar quem você é, quando não está mais tentando ser alguém. Fase 6. Renascimento consciente. Ao sair da água, você renasce. Mas Jung ensinava a ser consciente desse renascimento. A escolher quem você quer ser dessa vez, não apenas voltar automaticamente para quem você era antes. Fase 7. Integração da experiência. Nas 24 horas seguintes,
Jung ensinava técnicas específicas para integrar as revelações da sessão na vida cotidiana, para garantir que a transformação não fosse apenas temporária. Isso não é um mergulho no gelo comum. Isso é cirurgia psíquica. E funciona de uma maneira que o Huberman nem imagina. Porque Huberman está interessado em otimização. Jung estava interessado em transformação. Huberman quer melhorar quem você já é. Jung quer matar quem você pensa que é e ressuscitar quem você realmente é. A diferença é radical. Quando você faz um mergulho no gelo à maneira do Huberman, sai da água como uma versão melhorada de si mesmo. Quando faz do jeito de Jung, sai da água como uma pessoa diferente. E aqui está o que ninguém te conta sobre essa diferença. Ela é permanente. Os efeitos do mergulho no gelo tradicional duram algumas horas, talvez um dia. Os efeitos da técnica de Jung duram para sempre, porque você não está apenas mudando sua biologia, está mudando sua identidade, mas tem um preço. A técnica de Jung exige que você desista de quem você pensa que é, que abandone sua autoimagem, que aceite morrer psicologicamente para renascer melhor. E nem todo mundo está preparado para pagar esse preço. Por isso Jung parou de ensinar publicamente. Por isso apenas 200 pessoas no mundo conhecem o método completo. Por isso você nunca ouviu falar disso antes. Mas se você chegou até aqui, talvez esteja pronto, talvez esteja cansado de mudanças superficiais, talvez queira uma transformação real, talvez esteja disposto a descobrir quem você realmente é, não apenas otimizar quem você pensa que deveria ser. Se for esse o caso, o que vou te ensinar na segunda parte vai mudar sua vida de uma maneira que você nem imagina possível. Porque vou te mostrar exatamente como aplicar as 7 fases da técnica de Jung, passo a passo, sem filtros, sem segurança emocional. A transformação real nunca é segura. Jung sabia disso. Huberman não. E se você está pronto para descobrir a diferença entre otimização e transformação, entre melhoria e metamorfose, entre mergulho no gelo e renascimento, continue comigo. Agora vou te revelar algo que mudou minha vida e pode mudar a sua também. A técnica completa de Jung não era apenas sobre ficar na água fria. Era um protocolo meticuloso de transformação psíquica que ele desenvolveu ao longo de 30 anos. E vou te ensinar exatamente como aplicá-la. Mas primeiro, você precisa entender por que Huberman nunca vai te ensinar isso. Huberman trabalha dentro do paradigma da otimização de performance. Ele quer melhorar sua dopamina, sua noradrenalina, sua resistência ao estresse. Ele está interessado em fazer você funcionar melhor dentro da vida que você já tem. Jung trabalhava dentro do paradigma da individuação. Ele queria que você descobrisse quem realmente é por baixo de todas as camadas de condicionamento social. Ele estava interessado em fazer você viver uma vida completamente diferente. A diferença é esta: Huberman te ajuda a ser um melhor você. Jung te ajuda a descobrir quem você realmente é. E descobrir quem você realmente pode significar abandonar completamente a vida que você construiu até agora. Por isso a técnica de Jung é perigosa. Por isso ela foi escondida. Por isso apenas algumas pessoas no mundo sabem como aplicá-la corretamente. Mas você pediu a verdade. Então vou te dar a verdade completa. O método de Jung começava com o que ele chamava de preparação da consciência. Você não pode simplesmente pular numa banheira de gelo e esperar transformação. Sua mente precisa estar preparada para o que vai encontrar lá dentro. Jung ensinava que existem 3 camadas de resistência que você vai enfrentar na água fria. A resistência física, que todo mundo conhece, a resistência emocional, que alguns descobrem, e a resistência existencial,
que quase ninguém atravessa. A resistência existencial é quando você percebe que sair daquela água significa voltar para uma vida que talvez não seja sua. É quando você entende que o frio não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é a vida morna que você estava vivendo antes de entrar na água. Jung descobriu que o momento de maior resistência na água fria não é quando você entra, é quando você tem que sair, porque sair significa voltar para as mentiras que você conta para si mesmo todos os dias. E aqui está o primeiro segredo da técnica real. Jung ensinava seus pacientes a não saírem da água até que tivessem encontrado uma verdade sobre si mesmos que não queriam admitir. Não uma verdade confortável, uma verdade que dói. Porque Jung sabia que transformação real só acontece quando você para de fugir daquilo que mais tem medo de descobrir sobre si mesmo. Deixe-me te contar um caso que Jung documentou em seus diários privados, mas nunca publicou. Um advogado de Berlim, 1936. 42 anos, casado, 2 filhos, carreira de sucesso. Procurou Jung porque estava tendo crises de pânico inexplicáveis. Jung o ensinou a técnica da água fria. Nas primeiras sessões, o homem conseguia ficar apenas alguns segundos. Dizia que o frio despertava uma ansiedade incontrolável. Jung insistiu que ele ficasse mais tempo, que conversasse com a ansiedade. Na 7ª sessão, algo mudou. O homem ficou na água por 15 minutos. Quando saiu, estava chorando. Disse que tinha descoberto algo terrível sobre si mesmo. Ele não era advogado por vocação. Era advogado porque o pai tinha sido advogado. Não estava casado por amor. Estava casado porque era o que se esperava dele. Não queria filhos. Teve filhos porque a sociedade dizia que homens de sucesso têm filhos. Toda a sua vida era uma performance, uma interpretação do que achava que deveria ser. Jung notou que o homem voltou para casa naquele dia e não conseguiu mais fingir, não conseguiu mais interpretar o papel do advogado bem-sucedido. Sua esposa percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Disse que era como se um estranho tivesse voltado para casa. 3 meses depois, o homem se divorciou, abandonou a advocacia, mudou para uma pequena cidade nos Alpes e virou carpinteiro. Jung perdeu contato com ele. Mas anos depois soube que o homem estava vivo pela primeira vez em 42 anos. Esse é o poder real da técnica de Jung. Ela não melhora sua vida. Ela revela que vida você realmente quer viver. E se essa vida for completamente diferente da que você está vivendo agora, você tem um problema. Jung chamava isso de o problema da individuação. Quando você descobre quem realmente é, pode descobrir que sua vida inteira foi um equívoco. Por isso, a técnica de Jung exige coragem de uma forma que o mergulho no gelo tradicional nunca vai exigir. Huberman exige coragem física. Jung exige coragem existencial. Agora vou te ensinar o protocolo exato. Mas antes, preciso te avisar. Uma vez que você aplique isso corretamente, não tem volta. Você não pode dessaber o que descobrir sobre si mesmo. Tem certeza de que quer continuar? Se a resposta for sim, aqui está como fazer. Fase 1. Preparação da consciência. Antes de entrar na água, Jung ensinava uma técnica chamada inventário da máscara. Você senta em silêncio por 10 minutos e faz uma pergunta simples. Quem eu estou fingindo ser hoje? Não quem você é, quem você está fingindo ser. Jung descobriu que todos nós usamos máscaras sociais o tempo todo. O problema é que usamos essas máscaras por tanto tempo que esquecemos que elas são máscaras. Começamos a acreditar que somos a máscara.
O inventário da máscara força você a admitir conscientemente que está interpretando um papel, que existe uma diferença entre quem você é e quem você está fingindo ser. Isso é essencial porque a água fria vai remover suas máscaras temporariamente. Se você não souber que está usando máscaras, vai entrar em pânico quando elas saírem. Fase 2. Entrada consciente. Jung ensinava que a maneira como você entra na água revela como você entra na vida. A maioria das pessoas entra na água fria, lutando. Respiração acelerada, músculos tensos, mente resistindo. Jung dizia que essas pessoas vivem a vida da mesma forma, lutando contra tudo que não podem controlar. A técnica de Jung era diferente. Você entra na água como se estivesse entrando na sua própria morte, não lutando, aceitando. Jung chamava isso de rendição radical. Você não tenta controlar sua reação ao frio. Você observa sua reação como se fosse um cientista estudando uma espécie rara de animal. Como esse animal chamado eu reage quando está com medo. Como ele respira, como ele pensa, como ele tenta fugir. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Você para de ser a pessoa que está sofrendo e vira a pessoa que está estudando o sofrimento. Jung descobriu que essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para a liberdade real. Quando você consegue observar suas reações sem se identificar completamente com elas, começa a perceber que você não é suas reações. Você é quem está observando as reações. Fase 3. Diálogo com a sombra. Aqui é onde a técnica de Jung se torna realmente radical. Jung descobriu que o frio extremo desperta o que ele chamava de sombra. Todos os aspectos de nós mesmos que tentamos esconder ou negar. Quando você está na água fria, sua mente civilizada se desliga temporariamente. E outras partes de você começam a falar, partes que normalmente você silencia. Jung ensinava seus pacientes a conversarem com essas partes, literalmente. Olá, medo, por que você está aqui? O que você está tentando me proteger? Olá, raiva, de onde você vem? Contra o que você está lutando? Olá, tristeza. O que você está chorando? O que eu perdi? Isso pode parecer estranho, mas Jung descobriu que nossa psique é como uma família interna. Diferentes partes de nós têm diferentes necessidades, diferentes medos, diferentes desejos. O problema é que na vida normal tentamos silenciar essas partes. Fingimos que somos uma pessoa unificada com uma vontade clara. Mas na água fria, essas partes começam a gritar. E Jung ensinava que em vez de silenciá-las, você deveria escutá-las. Porque essas partes têm informações importantes sobre quem você realmente é e o que você realmente quer. Jung documentou que pacientes que aprendiam a dialogar com sua sombra na água fria começavam a entender desejos e medos que tinham reprimido por décadas. Uma mulher descobriu que tinha raiva do casamento que nunca admitiu conscientemente. Um homem descobriu que tinha medo do sucesso que estava perseguindo obsessivamente. Outro descobriu que tinha vontade de criar arte, mas estava se forçando a ser empresário. Essas descobertas mudavam vidas inteiras. Fase 4. Integração da vulnerabilidade. Jung ensinava que existe uma diferença entre ser vulnerável e aceitar a vulnerabilidade. Na água fria, você é forçado a ser vulnerável. Seu corpo treme, sua mente entra em pânico, sua voz pode falhar, você não tem controle. A maioria das pessoas odeia essa sensação, lutam contra ela, querem recuperar o controle o mais rápido possível. Jung ensinava o contrário. Ele ensinava a mergulhar mais fundo na vulnerabilidade.
A aceitar completamente que você não tem controle. Sinta como é não ter controle sobre seu próprio corpo. Sinta como é estar completamente à mercê de forças maiores que você. Agora me diga, onde mais na sua vida você está fingindo ter controle que não tem? Jung descobriu que nossa necessidade obsessiva de controle é uma das maiores fontes de sofrimento psicológico. Gastamos energia enorme tentando controlar coisas que são incontroláveis. Água fria ensina uma lição brutal, mas libertadora. Você não controla quase nada. E está tudo bem. Quando você aceita isso completamente, uma paz estranha surge. Jung chamava isso de rendição existencial. Não é desistência. É aceitação da realidade. E dessa aceitação nasce uma forma diferente de poder. Não o poder de controlar o mundo, mas o poder de responder ao mundo de uma forma autêntica. Fase 5. Dissolução do ego. Esta é a fase mais avançada e mais perigosa da técnica de Jung. Quando você fica na água fria tempo suficiente, algo extraordinário acontece. Seu ego, a imagem que você tem de si mesmo, começa a se dissolver temporariamente. Jung descobriu que o ego é como um software que roda na sua mente. Esse software cria uma sensação de eu separado do resto do mundo. Mas esse software não é permanente. E o frio extremo pode desligá-lo temporariamente. Quando isso acontece, você experimenta o que Jung chamava de consciência oceânica. Você ainda está consciente, mas não como uma pessoa separada. Você está consciente como parte de algo maior. Jung ensinava que essa experiência é um dos maiores presentes que um ser humano pode receber, porque ela prova que você é muito mais do que pensava que era. Mas também é perigosa. Porque quando seu ego se reconstrói depois da experiência, ele pode se reconstruir de uma forma completamente diferente. Jung documentou casos de pessoas que entravam na água como uma personalidade e saíam como outra. Não metaforicamente, literalmente. Seus valores mudavam, suas prioridades mudavam, suas relações mudavam. Era como se a pessoa anterior tivesse morrido e uma nova pessoa tivesse nascido no mesmo corpo. Por isso, Jung parou de ensinar essa fase publicamente. Era transformação demais, muito rápido, mas para pessoas que realmente estavam prontas, os resultados eram milagrosos. Jung escreveu sobre um caso que o impactou profundamente. Um empresário suíço, à beira do suicídio, tinha perdido tudo numa crise financeira. Família, casa, reputação, tudo se desfez como areia entre os dedos. Jung o guiou, passo a passo, pela técnica completa. Na 10ª sessão, o homem experimentou uma dissolução completa do ego. Imergindo na água fria por 1 hora inteira, ao sair, Jung descreveu a cena como se estivesse diante de uma pessoa completamente diferente. Um estranho em um corpo familiar. O homem, então, articulou algo fundamental, algo que o transformou. Ele percebeu que não era definido pelos seus sucessos ou fracassos. Não era sua reputação ou sua riqueza que o definia. Ele era algo muito mais básico, muito mais inquebrantável, algo além das circunstâncias. 3 anos depois, esse homem havia reconstruído sua vida de forma radicalmente nova, não tentando recuperar o que perdera, mas criando algo inimaginável antes, algo autêntico. Jung registrou que esse homem encontrara o que poucos encontram, sua verdadeira identidade. Não a identidade imposta pela sociedade, mas a identidade descoberta em seu próprio íntimo. Uma jornada para o autoconhecimento profundo. Fase 6. Renascimento consciente. Jung enfatizava que sair da água era tão importante quanto entrar, a emergência da transformação. A maioria das pessoas, ao sair da água, imediatamente busca o normal.
Secam o corpo, se vestem, retornam às rotinas, desperdiçando a oportunidade única de renascimento, a chance de se recriar, de se reinventar. Jung ensinava que existe uma janela de aproximadamente 20 minutos após sair da água fria, um período de maleabilidade mental extraordinária. É como se você fosse uma criança recém-nascida, pronta para ser moldada, para ser programada de novo. Um estado de receptividade plena. A técnica de Jung para essa fase era simples, mas poderosa. Você se senta em silêncio, em introspecção, e faz uma pergunta crucial: quem eu quero ser dessa vez? Não quem eu deveria ser, nem quem os outros esperam que eu seja, mas quem você, de fato, deseja ser, a busca pela sua essência. Jung descobriu que nesse estado pós-imersão, você tem acesso a desejos e ambições normalmente ocultos no inconsciente. Você pode fazer escolhas sobre sua identidade que antes pareciam impossíveis. É como se você tivesse uma chance de redesenhar sua personalidade do zero, uma oportunidade de autocriação, de reconstruir sua própria identidade. Jung ensinava técnicas específicas para aproveitar essa janela, visualizações, afirmações, compromissos consigo mesmo. Não um pensamento positivo superficial, mas uma reestruturação profunda da identidade, um mergulho nas profundezas do seu ser. Alguns dos casos mais transformadores de Jung ocorreram nessa fase. Pessoas que, ao emergir da água, decidiam mudar de carreira, terminar casamentos, mudar para outros países, iniciar negócios, escrever livros, criar arte, não porque estavam fugindo de suas vidas, mas porque finalmente descobriram quem realmente eram e o que realmente desejavam. Uma vida alinhada com a sua verdadeira essência. Fase 7. Integração da transformação. Jung sabia que a experiência na água fria era apenas o começo. O verdadeiro trabalho acontecia nas semanas seguintes, a construção da nova identidade. Ele ensinava que você tem aproximadamente 40 dias para integrar completamente as descobertas feitas na água. Caso contrário, sua mente gradualmente retorna aos padrões antigos, aos velhos hábitos. A técnica de integração de Jung era meticulosa. A cada dia, você dedicava pelo menos 1 hora para refletir sobre a experiência e tomar uma ação concreta baseada no que descobriu. Se descobriu que estava vivendo a vida errada, dava um passo real em direção à vida certa. Se descobriu que estava reprimindo emoções, encontrava maneiras saudáveis de expressá-las. Se descobriu novos desejos, começava a explorá-los. Jung ensinava que transformação sem ação é apenas fantasia. E ação sem consciência é apenas comportamento compulsivo. A necessidade do equilíbrio entre a reflexão e a ação. A técnica de Jung exigia ambos. Consciência profunda seguida de ação corajosa. O encontro da sua essência com a sua força de vontade. E aqui está a parte que vai te surpreender. Jung descobriu que pessoas que aplicavam seu método corretamente mudavam mais em 40 dias do que outras pessoas mudavam em 40 anos. Por quê? Porque estavam mudando da raiz. Não tentando melhorar comportamentos superficiais, mas transformando a identidade fundamental. Uma mudança profunda e duradoura. Agora você conhece o método completo. As 7 fases da técnica mais poderosa de transformação pessoal já desenvolvida. Mas conhecer a técnica e aplicar a técnica são coisas completamente diferentes. Aplicar a técnica de Jung exige 3 elementos essenciais que a maioria das pessoas não possui. Coragem para descobrir verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Disposição para abandonar identidades que não servem mais e persistência para integrar mudanças profundas na vida cotidiana.
Um processo de transformação que exige entrega, perseverança e coragem. Se você possui essas 3 características, essa técnica mudará sua vida de uma forma que você nem imagina. Uma transformação que vai além do superficial. Se não, continue fazendo o Cold Plunge à maneira Huberman. Pelo menos obterá alguns benefícios neurológicos. Mas se você está cansado de mudanças superficiais, se está pronto para descobrir quem realmente é por baixo de todas as camadas de condicionamento social, se quer experimentar o que significa viver uma vida autenticamente sua, então pare de fazer Cold Plunge como todo mundo. Comece a fazer como Jung. Inicie sua jornada para o autoconhecimento profundo.